Bom, no primeiro bloco do nosso telejornal de hoje, nós mostramos aí o drama, né, da recepcionista que teve dificuldades para embarcar no ônibus de transporte coletivo aqui de Linhares. Ela sofreu um acidente, tem dificuldades para se locomover e foi impedida em 6 ocasiões de entrar pela porta preferencial no ônibus aqui da empresa que presta serviço aqui na cidade de Linhares. Para comentar esse caso e outros, né, que acontecem aqui na cidade, eu recebo o presidente da Associação dos Deficientes aqui de Linhares, a ADEFIL, José Geraldo Giovanni. Tudo bem, José Geraldo? Tudo bem. Bom, como é que a ADEFIL vê um problema como esse que passou aí a senhora, né, que teve essa dificuldade para poder entrar no coletivo? É uma situação delicada, né? Nós temos acompanhado toda essa situação desde que o novo sistema de transporte foi implantado no município de Linhares e a empresa, a gente vê que ela tem que tomar uma providência em relação a essa situação. E os motoristas, que eles são, tanto o motorista quanto o cobrador, eu vejo que eles são os responsáveis pelo ônibus naquele momento. E as pessoas com dificuldade de locomoção, mobilidade reduzida, elas devem e têm o direito de usar a porta do meio do ônibus. Até porque os novos ônibus, eles só têm 3 ou 4 lugares reservados na frente. E isso dificulta para a pessoa que tem dificuldade, né, de subir degraus e tudo mais. Então eles têm que entender que o elevador hidráulico, ele não é só para o cadeirante. Dependendo da situação, da lesão que a pessoa apresenta, ele também deve ser acionado para a pessoa poder usar. Pois é, no caso da pessoa ali, a recepcionista, ela inclusive mora no Rio de Janeiro, é linharense, veio visitar os familiares aqui em Linhares e disse que passou por esse constrangimento. Segundo ela, se fosse apenas uma vez, né, ela poderia até achar que, não, foi um motorista que me tratou mal, deixa pra lá. Mas segundo ela, aconteceram 6 vezes seguidas, né, em outros itinerários aqui da cidade, o que a deixou muito chateada. Agora, esse tipo de queixa é comum lá com vocês na ADEFIL, Zé Geraldo? Primeiro que a usuária ela vai levar uma má impressão do transporte coletivo de nossa cidade para o Rio de Janeiro. Mesmo que com as deficiências que tem lá no Rio, né, ela vai levar uma má impressão daqui da nossa cidade. Agora, as reclamações são constantes, porque nós temos pessoas com deficiência que estão chegando atrasado no trabalho, estão chegando atrasado na escola, porque o horário que este ônibus passa era o horário que o ônibus anterior passava, que eles usavam normalmente. E agora eles ficam impossibilitados, muitas vezes, de usarem esse coletivo porque eles não têm abrido a porta do meio, né? Bom, no caso da pessoa citada na matéria, ela não tem uma deficiência permanente, mas ela sofreu um acidente e até, por enquanto, continua em tratamento, mas não consegue dobrar os joelhos. Há também esses casos, né, que são complicados, porque às vezes a pessoa não consegue subir a escada, o que ela vai fazer para entrar no ônibus? Né? Exatamente, é uma deficiência provisória que ela está tendo ali, né, e que ela está impossibilitada de exercer o seu direito como uma pessoa normal. Então ela está incapacitada temporariamente e ela tem que usar os meios de acessibilidade oferecidos. Agora, a ADEFIL, qual a orientação que vocês dão para as pessoas que passarem ou que passam por esse tipo de situação? Veja bem, na medida que a demanda de denúncias chega na entidade, nós temos 2 linhas. Primeiro, que a gente busca a empresa para levar o conhecimento deles para que eles possam ter isso como estatística para poder terem consciência do que está acontecendo, né? Segundo, orientamos, né, que as pessoas procurem os seus direitos, né, ou que seja o Ministério Público, ou que seja a Defensoria Pública, a fim de garantir os seus direitos. Né? E essa demanda não é só também em relação à questão do transporte. Né? Nós temos também a demanda que as pessoas reclamam com relação ao uso indevido das vagas exclusivas para deficiente no centro da cidade, o uso irregular dos caixas preferenciais em supermercados, que as pessoas não respeitam o direito da pessoa com deficiência e muitas vezes os gerentes dos estabelecimentos, eles são um pouco negligentes, não fazem valer o direito dessas pessoas. Enfim, é uma série de situações que chegam até nós. Pois é, tem algumas queixas, por exemplo, com relação ao centro da cidade, as vagas, por exemplo, que são prioritárias para a pessoa com deficiência, né? Que também tem sido uma outra constante lá com vocês. Né? Isso é constante. As pessoas reclamam porque nós queremos usar o nosso direito. Aquilo dali, como eu já disse por diversas vezes, não é um privilégio e é uma necessidade.
e eu sempre assim, bato na tecla, o cidadão que não respeita a vaga exclusiva de estacionamento para pessoa com deficiência, automaticamente ele não respeita outras normas do trânsito brasileiro. Geraldo, se a gente for fazer um retrospecto, né, essa questão da deficiência no Brasil, a legislação cresceu muito, né? Hoje nós temos leis, né, que garantem direitos não só aos deficientes, como aos idosos e a outros públicos também, mas muitas pessoas ainda têm aquele velho hábito de olhar para o deficiente com uma certa dose de pena, mas às vezes se esquecem de manter o respeito mínimo, né? Que é uma simples vaga, às vezes, de estacionamento. Exato, porque com relação à legislação, como você falou, do final dos anos 80 para cá, cresceu muito. E a pessoa com deficiência, ela só começou a ser vista com outros olhares, que foi graças ao grande movimento que aconteceu nos anos 80, em que as pessoas com deficiência começaram a se organizar e a brigar pelos seus direitos, lutando pela construção de leis, que veio desembocar hoje nessa situação que nós temos, que é o mercado de trabalho, a participação do aluno deficiente na rede regular de ensino. Essa acessibilidade mesmo, acessibilidade arquitetônica e acessibilidade na questão da comunicação. Agora, você acha que tem pessoas que ainda têm a dificuldade de perceber que, mesmo que a pessoa tenha uma deficiência física, isso nada interfere no intelectual dela? Nós temos, assim, a gente observa isso, que as pessoas observam no seu dia a dia que aquela deficiência não é um obstáculo no seu intelectual. Mas nós temos também pessoas que de repente adquirem uma deficiência e que acham um bicho-papão, acabam não aceitando aquela deficiência que ele adquiriu ali. Bom, em linhas gerais, o que você acha que está faltando para a gente resolver aqui na nossa cidade, no nosso particular, vamos dizer assim, a questão da acessibilidade? Vagas para estacionar, calçadas e outras coisas mais aqui. Veja bem, na nossa cidade, a questão das vagas de estacionamento, nós temos hoje 35 vagas, está dentro dos 2% de que a legislação determina. Sim, que é o que a lei... Está tudo ok, certinho, as placas haviam caído, né, e com o novo secretário que assumiu a pasta de segurança, ele resolveu toda essa situação. Então hoje nós não temos nenhuma placa fora do lugar na cidade. A questão da arquitetura, né, a cidade tem que melhorar a sua acessibilidade na questão de calçadas. Os moradores, eles têm que ter mais atenção quando vão contratar um profissional para poder fazer uma calçada, que esta calçada ela seja feita de forma acessível, porque ela pode servir de um obstáculo para ele no dia de amanhã. Você acha que seria o caso, de repente, da prefeitura fiscalizar um pouco mais também? Porque o morador às vezes faz do jeito que ele acha que está correto. Exatamente, né? É igual a prefeitura, de vez em quando a gente vê aí em nota aí, eles falando o seguinte: nós temos uma cartilha que normatiza a questão das construções das calçadas. Tem. Agora tem que se fiscalizar e cobrar. E essa cartilha tem que chegar... Tem que chegar à população, entendeu? E nós, assim, fazemos o nosso papel, nós cobramos do município, nós mostramos que precisa de uma cidade acessível, porque o deficiente hoje ele não está mais confinado dentro de casa, ele está na cidade, ele está no mercado de trabalho, ele está na praça buscando o seu lazer, enfim, essa questão aí. A questão do transporte, nós temos que resolver essa situação aí agora, né, com esses novos ônibus aí, que é um outro entrave que veio, né, e que eu vejo que o transporte do município ele tem que atender a todos, indiferente de qualquer situação, né, porque é um serviço oferecido à população. A questão da educação, os prédios públicos, né, nós temos alguns prédios públicos nessa gestão que estão locados em locais inacessíveis, então dificulta o direito de ir e vir das pessoas com deficiência, né. Temos que melhorar a inclusão na rede regular de ensino, mais capacitação para os professores. Tem um caminho longo para seguir. Tem um caminho longo, entendeu? Então, não é uma coisa que você olha para um novo horizonte, para um horizonte e fala assim, olha, termina ali. Não, é uma constante. Tem muito que caminhar ainda. Exatamente. Zé Geraldo, quero te agradecer, né, agradecer a sua presença aqui e dizer o seguinte, gente, em relação ao transporte coletivo, a gente sabe que a empresa que presta o serviço, ela tem uma concessão, assim como os taxistas, né, prestam um serviço de transporte, o município, né, a Prefeitura de Linhares, dá essa concessão, dá essa liberdade para a empresa operar, mas é claro, quem entra no ônibus, ele está pagando pelo serviço, ele tem todo o direito de ser bem atendido. Nós tivemos não só esse caso aí dessa senhora, mas tivemos também, há poucos dias, fizemos uma reportagem sobre idosos lá no bairro Interlagos, né, que tem o direito também ao passo livre, que estavam tendo dificuldades para embarcar, né? Havia uma limitação da quantidade de idosos que poderiam entrar, foi um problema muito sério. A gente espera que esses problemas sejam resolvidos e que haja mais acessibilidade, né, aos deficientes, aos idosos, enfim, para todos nós. Muito
Muito obrigado pela presença, Geraldo. Eu que agradeço a oportunidade e a gente está sempre à disposição. Tá jóia. Gente, olha, esta edição do SINotícias está terminando e você, claro, pode nos sugerir assuntos, né? Mandar sua sugestão de reportagem para o e-mail que aparece aí no vídeo, ó, pautalinhares@redesim.com. Acesse também as nossas entrevistas e reportagens nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. O nosso telefone de contato é só ligar, 3373-2000, está aí no seu televisor. Obrigado pela audiência, até a próxima edição. SINotícias, Linhares se vê aqui.